Nenhuma família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. E nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Ninguém interfira no lar e na vida dos. Ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um sol de ternura com cheiro de calor. E que os filhos conheçam a força de próprio amor. Todos. Abençoa, Senhor, a família. Abençoa, Senhor, a família também. Abençoa, Senhor, a família também. Abençoa, Senhor, a minha Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Boa noite para todos. Que satisfação tê-los aqui mais uma noite para a gente estar conversando, né, sobre agora nesse momento vai ser uma formação sobre o setor pós-matrimonial. Realmente todos gostaram, né, da primeira, onde a gente foi falado sobre o pré-matrimônio. E hoje nós vamos estar aqui com um casal maravilhoso, que é o Márcio e Edlamar, que é o casal referencial do setor pós-matrimonial do Regional Leste 2, do qual nós fazemos parte. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo carinho, né? Este é o Márcio. Esta é Edlamar. Nós somos daqui da Arquidiocese de Juiz de Fora. Nós temos uma filha, um genro e 3 netos, né? Um Mateus com 25, a Sofia com 12 e um anjinho, uma gestação interrompida, né? Que está no céu, que faz parte da nossa história. Nós temos 46 anos de casados, pertencemos à paróquia Nossa Senhora de Fátima Barbosa Lage de Juiz de Fora. E aqui nós temos atividade como coordenador da pastoral familiar na paróquia e na catequese matrimonial. É muito gostoso, né, a gente estar junto aqui. Queria agradecer o carinho de vocês, né, do Padre Tiago, da Arquidiocese de Montes Claros, com toda a província, né, os nossos bispos que estão assistindo, os nossos sacerdotes, os nossos diáconos, os diáconos permanentes também, né? A pastoral familiar, seus coordenadores e agentes, o nosso coordenador do regional, que com certeza está presente conosco nessa live também, né? Silvio Gilberto, e agradecemos essa atenção de vocês para conosco.
Vamos fazer uma oração inicial, né, para a gente dar início à nossa formação. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ficaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá, né? Com esse carinho todo, a nossa apresentação. Nós vamos aqui, vocês estão vendo a palavrinha, né? Acolher, acompanhar, discernir e inserir as famílias. Esse acolher, nós temos que ter o carinho de olhar para as famílias que estão precisando, né? Da nossa ajuda, da nossa acolher mesmo, de abraçar, sem preocupar como ela está naquela hora ali, mas aquele carinho de afagar, de acolher essa família nova que está chegando. O acompanhar, né? O acompanhar, nós vamos caminhar lado a lado com ela, dando o discernimento para ela, né? Ou como fazer, como agir, como dentro da família transformar, né? O discernir, a gente tem que ter o olhar para como agir com essa família, para a gente poder ter um bom acolhimento, um bom acompanhamento, e depois a gente servir. Mais para frente, nós vamos entrar mais nessa fala. Então, o que é o setor pós-matrimonial da pastoral familiar? O setor pós-matrimonial trabalha a preparação para a vida familiar a partir do casamento. O casamento cristão pressupõe a abertura à vida e este setor tem o desafio de ajudar os casais na educação dos filhos e no amadurecimento dos relacionamentos familiares. É responsabilidade desse setor resgatar, promover, apoiar e nortear as famílias. Essa preparação para a vida familiar a partir do casamento é muito importante, né? Porque eles estão chegando, eles estão partindo para uma nova vida, eles estão construindo uma família. Então, eles estão vindo, às vezes, da casa dos pais, né? Diferente, e com alguns vícios que vão dificultar esse novo caminhar no início da sua vivência matrimonial. Então, é muito importante, né, preparar esse caminho deles e ajudar esses casais na educação dos filhos, né, no amadurecimento dos relacionamentos familiares, que mesmo tendo uma preparação eles vão ainda precisar de muita ajuda nesse relacionamento familiar. A gente observando aqui, né, esse acompanhamento pastoral, a gente vê esse primeiro desenho aí com o nascimento do bebezinho, o caminhar dele até lá no altar, o setor pré, né? Nós vamos assumir a partir daí, é o setor pós-matrimonial, a partir do matrimônio. E a gente observando bem essa figura, o setor pós-matrimonial, ele perpassa também pelo setor pré-matrimonial. E também vai perpassar, né, também pelo setor casos especiais. Porque, a partir do matrimônio, eles vão formar famílias, esses casais recém-casados vão estar conosco, né, e a gente vai ter que encaminhar eles até o altar, nortear essa família até o altar, uma decisão também, né? Do altar ou até também para uma vida religiosa.
A grande importância, né, da gente entender dos setores, está sempre unido, os setores estão interligados. Vejamos o que diz o Papa Francisco. Quero insistir que um desafio da pastoral familiar é ajudar a descobrir que o matrimônio não se pode entender como algo acabado. A união é real, é irrevogável e foi confirmada e consagrada pelo sacramento do matrimônio. Mas, ao unir-se, os esposos tornam-se protagonistas, senhores das suas próprias histórias e criadores de um projeto que deve ser levado para frente conjuntamente. O matrimônio não pode entender como algo acabado, né? Esse algo acabado, a gente pensa assim, chegou ali, fez a formação de noiva, então o matrimônio acabou. Não, né? É até que a morte os separe. Eles vão ter que ser preparados, a gente vai ter que educá-los, né, de como agir, como caminhar nessa trilha. Né? A gente gosta muito até de brincar com a pinguela, né? Quando a gente entra numa pinguela, a gente sente como ela balança. E se a gente não está firme, né, ali naquela pinguela, a gente cai. Então, a gente precisa desse acompanhamento para que eles entendam que o matrimônio ele só tem uma partida, ele vai partir, né? Ele vai começar. Então, e a história, né, que eles vão criar é a história da família deles. Então, a gente tem que estruturar essa nova família no plano de Deus. Os padres sinodais afirmam, né, que os primeiros anos de matrimônio são um período vital e delicado, durante a qual os cônjuges crescem na consciência dos desafios e do significado do matrimônio. Como eu falei, no início, né, da vida matrimonial, eles vêm de famílias diferentes, vêm trazendo com eles dificuldades. E até chegar, né, num caminho junto, eles entenderem que ali o larzinho deles eles têm que estar em comum, vai haver alguma dificuldade. Então, tendo alguém para caminhar, orientar, né, vai ser bem assim, né, sugestivo para que eles não caiam nesses desafios aí e acabam chegando até numa separação. No nosso itinerário, né, que a gente tem para catecumenato, né, da vida matrimonial, ele nos fala lá no 74 assim: o itinerário não se encerra com a celebração do matrimônio. Está, na verdade, mais do que como ato isolado, deve ser encarada como a entrada de um estado permanente, que exige uma específica formação permanente. Então, a gente não pode entender que aquele casal ficou só na formação no pré. Não, ele vai ter que continuar pós-matrimônio numa formação também dessa família, feita de reflexão, com diálogos, ajuda por parte da igreja. Por esse motivo, é preciso escoltar. É mesmo como você ficar ali ligadinho nesse casal, ao menos os primeiros anos da vida conjugal, e não deixar na solidão esse recém-casado. Desde o início da vida matrimonial, é importante receber um auxílio concreto para viver serenamente a relação interpessoal. São duas pessoas chegando, né, que eles vão ter que tornar essa uma só carne. A pastoral familiar será, sobretudo, uma pastoral do vínculo. Os casais serão ajudados sempre que estiverem perante novas dificuldades, a assumir, sobretudo, a defesa e a consolidação da união matrimonial, pelo seu próprio bem e pelo bem dos filhos. Isso, essa pastoral, né, matrimonial, esse setor pós, né, ela tem essa responsabilidade de criar esse vínculo por esses casais. E a gente acaba criando mesmo, né? Eles têm a gente como um ícone para eles, né? Para ajudar, para poder perguntar,
Então, é importante a gente criar esse vínculo. Linhas de ação dos recém-casados, fecundidade, educação e formação dos filhos, espiritualidade conjugal e familiar. O Papa Francisco fala na Amoris Laetitia, no capítulo 5, da importância, da prioridade. O setor pós-matrimonial, nós trabalhamos também com famílias maduras, né? A gente vai ver depois para falar um pouquinho, mas ele pede a prioridade para os recém-casados. Por quê? A gente tem que orientar esses recém-casados nesses 2 anos e também ajudar eles a entender a fecundidade deles como casais santos, né? Como casais que ali a gente tem que promover a vida, ajudar eles a promover a vida, né? A educação dos filhos e essa formação deles, a gente orientar também, né, a paternidade responsável. Gosto muito de uma fala, né, que tem assim, não adianta a gente gerar, né, filhos se a gente não se gera como casal. Então, a espiritualidade conjugal e familiar é importante a gente estar junto com ele nesses momentos para criar esse vínculo aí da espiritualidade, nesse amor conjugal deles e familiar. Linhas de ação. Revigorar a preparação ao sacramento do batismo e do matrimônio, aderindo aos itinerários personalizados. Utilizar biografias para o aprofundamento da caminhada conjugal, também com pequenos grupos de casais mais maduros. Buscar parcerias com os organismos, grupos, que já fazem o trabalho de sensibilização para o conhecimento e corpo de fertilidade e divulgação de métodos naturais e da regulação da naturalidade, o Sempaflam, o Team Star e a teologia do corpo. Dinamizar ações inspiradas pela vivência do ano jubilar, que vem fortalecer a espiritualidade familiar e conjugal, criando espaços, momentos e hábitos de oração. A gente tem que trabalhar e revigorar o sacramento do batismo, né? Quando a gente está caminhando com a famíliazinha que ela tem lá os seus primeiros filhos, né? A gente orientar e fazer eles entender a importância do batismo, né? Eles vão fazer a formação, mas nós, como pós, orientar eles a importância desse batismo, né? Que dentro do matrimônio, qual a responsabilidade deles da escolha de padrinhos, né? O porquê de batizar. E temos também, né, itinerários que nos ajudam a esse caminhar. Utilizar essas biografias da caminhada conjugal, que é muito importante em grupos com esses casais maduros também, né? Que eles também, às vezes, mais maduros, eles podem nos orientar também a caminhar. E também com os casais maduros que, às vezes, eles ainda não têm essa consciência dessa caminhada conjugal. Buscar ali, como o Márcio falou, esses órgãos, né, que nos ajudam, que são forças vivas que a igreja tem também, né? O Cepaflam, agora nós temos o Team Star, que é para os jovens, que vai trabalhar a teologia do corpo, é muito importante, e às vezes a gente não dá valor ao nosso corpo, né? Administrar, né, ações inspiradas pela vivência do ano jubilar. A importância da espiritualidade, porque se nós não tivermos a espiritualidade na família, não conhecer o nosso Cristo, o nosso Deus, a nossa igreja, como que nós vamos ter base para caminhar? E a oração tem que ser um hábito constante na nossa vida. Neste setor, poderão ser desenvolvidas ações, organizar o acompanhamento de grupos de famílias, de casais ou grupos mais específicos, já existentes na comunidade. Os exemplos é a ECC, a equipe de Nossa Senhora, Mães que Oram pelos Filhos e vários outros que a gente tem que trabalhar, são as forças vivas que tem dentro da igreja. Nós temos como casal
né, ao caminhar com esses recém-casados e até com as famílias maduras também, que nós depois vamos criar grupos com elas, envolver nesses movimentos para fortalecer a espiritualidade.